Olá, bem-vindo ao canal de vídeos da Sinal Center. Hoje a gente vai falar sobre os padrões de tamanhos de placas de sinalização. Bom, antes da gente iniciar, a gente tem que ter ciência que existem diversos manuais e normas que regem esses tamanhos. Nesse vídeo específico a gente vai falar sobre o manual do CONTRAN, que é o mais comum utilizado no Brasil. Bom, antes da gente falar dos tamanhos específicos de cada, a gente tem que ter ciência também que essas placas são divididas em categorias, que são regulamentação, advertência e de indicação. Eu vou começar falando aqui sobre regulamentação, que tem basicamente dois padrões de formatos, né? Em volta deles outros tamanhos. O primeiro eu vou falar sobre a placa R1, que é a famosa placa de pare. Bom, essa placa em vias urbanas, né, ou seja, cidades, ela geralmente tem o tamanho de diâmetro de 60 centímetros, ou lado 25, né, que são esses lados aqui. Isso em cidades. E em rodovias, né, principalmente estaduais ou federais, a gente vai ter o diâmetro de 1 metro, que o lado, nesse caso, é de 40 centímetros cada lado. Falando sobre a furação, já adiantando, geralmente é utilizado o padrão de 40 centímetros entre os furos. Porém, alguns municípios como Curitiba, São Paulo, têm adotado o padrão de 44. E você vai ter que consultar com o órgão regente para entender qual é o padrão utilizado nessa cidade. Nesse caso, a norma ele não abrange este quesito. Bom, falando ainda sobre regulamentação, agora a gente vai para as redondas, né? Que são basicamente todos os outros modelos de regulamentação. Aqui é algo parecido. Em cidade a gente usa diâmetro de 50 centímetros e em rodovias diâmetro de 1 metro, que seria basicamente o dobro dessa aqui. Esse diâmetro de 1 metro ele é utilizado principalmente para vias que possuem alta velocidade de tráfego de veículos, né? Então precisa ter uma placa maior para que os motoristas nessa velocidade alta consigam visualizar a mensagem que ela transmite. Bom, isso é sobre regulamentação, que basicamente são esses dois modelos. Agora a gente vai para as placas de advertência. Falando sobre advertência, né, elas possuem esse formato quadrado, que na verdade ele fica numa posição de 45 graus. E em cidades, ele geralmente possui o tamanho de lado de 50 centímetros. Né, então cada lado tem 50 centímetros. E em rodovias, 100 centímetros, né, ou seja, 1 metro. Alguns municípios também adotam 60 centímetros, mas não é o mais usual. E sobre furação, o mesmo esquema das demais. Geralmente é utilizado 40 centímetros entre furos, né? E alguns municípios têm adotado o padrão de 45. Bom, sobre as placas de indicação, que são aquelas placas maiores, né? Que a gente vê em cidades e também em rodovias, essa é um pouquinho mais complicado, porque depende dos dizeres, não seja o que vai ter escrito nela, para ter a composição geral. Mas geralmente é utilizado o padrão de 1x2, que seria uma placa básica aí. Mas como eu disse, depende muito da mensagem o que vai ter escrito nessa placa. E sobre placas, fugindo um pouco da norma agora, sobre placas de sinalização em geral, né, para indústrias, empresas, condomínios, geralmente placas de aviso, de alerta, que são aquelas pequenininhas. Geralmente o padrão de tamanho é 30 por 20 ou, quando exige muita visibilidade dessa placa, 40 por 60, né? 60 por 40 na verdade. Bom, é isso. Todas essas placas mencionadas aqui nesse vídeo você pode adquirir com a gente na Sinal Center. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a sanar algumas dúvidas e conte conosco para adquirir esses produtos ou para sanar qualquer outra dúvida. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.